toda hora espero uma mensagem sua, uma resposta. E quando eu canto no seu ouvido eu sei que você gosta. Eu realmente não consigo parar de pensar em você. Nem durmo direito e aqui no meu peito tem um coração que não quer te esquecer. Tem um coração que não quer te esquecer. Seu sorriso, seu jeitinho de me olhar me conquistou. Então um piscar de olhos esse garotinho se apaixonou. Eu realmente quero muito ficar pra conversar com você. Nem durmo direito e aqui no meu peito tem um coração que não quer te esquecer. Tem um coração que não quer te esquecer. Às vezes fico imaginando nós dois, nosso casamento, cabelos ao vento, mas isso eu deixo pra depois. E eu realmente quero muito ficar pra conversar com você. Nem durmo direito e aqui no meu peito tem um coração que não quer te esquecer. Tem um coração que não quer te esquecer. Pedrinho Miranda, hoje aqui com a gente. E aí, claro, o pessoal de casa, os amigos internautas na nossa companhia, a audiência, vem pra cá pra nós conversarmos, pra nós interagirmos, batermos um papo via WhatsApp 11942589183. Adoramos essa participação intensa aí de vocês. Começo ali com o pessoal de Naviraí, região centro-oeste do país, Mato Grosso do Sul. Obrigada aí pelo carinho, pela audiência. Oi, Renata! Olá, tudo bem, Claudenir? Saudades, viu? Agora de férias, curtindo bem da terra. Tenho recebido muitas mensagens assim, nas redes sociais também, que o pessoal agora nas férias, né, vai ter um tempinho extra aí para acompanhar o nosso programa. Quem não pode, claro, devido ao trabalho, sempre eu dou a dica. Entra lá depois no nosso Facebook, interessou algum tema, alguma entrevista em especial? Entra lá e aí você curte, acompanha. Então não tem como você não acompanhar o programa. A gente fica conectado com vocês de várias formas, várias maneiras, inclusive através das nossas redes sociais, das minhas também em particular, que eu faço questão de ter essa proximidade com o público. E olha, agora é o seguinte, nosso tema também é bem-estar e saúde. E vamos falar sobre um tema muito estudado, bastante especial. Muita gente vem trazendo à tona esse tema porque realmente há diversas pesquisas científicas nessa área que mostram o seguinte: quais são os traumas ou quais foram os seus principais traumas da infância? Sabia que você tem que corrigi-lo se você sofreu algum tipo de trauma muito sério, porque senão você acaba levando tudo isso para a sua vida toda, gente. E fora isso, a gente vai tratar também de um outro tema dentro desse cenário também com a terapeuta, que é sobre o poder do perdão. Como é que você pode perdoar aí as pessoas, os fatos, algumas situações que não foram fáceis aí para vocês. Bom, a gente vai trazer então esse assunto com a nossa próxima convidada, nosso próximo tema, Lucélia Melo, terapeuta. Vem pra cá, Lu, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Renata. Tudo bem? Tudo Prazer, jóia, e você? Bom, primeiramente vamos trazer aqui esse tema da infância, né? Isso já era muito sabido, Freud já explicava. Exato. Dizia Freud, né? Tudo que o pessoal fala, Freud explica. E é realmente, porque ele estudou a fundo, né? A vivência, a primeira infância, Isso. tudo que a gente carrega, o nosso subconsciente. Perfeito. E traz isso a vida toda. Exato. Inclusive, há várias situações que de repente passa 4, 5 anos, você fala: nossa, tô vivenciando isso de novo, o que será que aconteceu? Uhum. É uma programação sua mental que de repente você não tá se dando conta das mesmas atitudes, mesmas
fases e que podem te levar, não fazer com que você ande, né? Que você fique parado realmente, né? Você já deve ter escutado muitas mulheres, por exemplo, homens também. Nossa, mas eu saí de um relacionamento, tô em outro e eu tô vivenciando a mesma coisa que eu tava no anterior. Então, assim, gente, há várias atitudes, não só em relacionamento, como no trabalho, enfim, várias esferas, né? Sim. E a questão dos traumas na infância. Importante conhecê-los, saber lidar com eles para reprogramarmos mentalmente, nós nos reprogramarmos? Isso, perfeito. Na primeira infância, né, do 0 aos 7 anos, é quando todo o nosso sistema de crenças é criado. E o sistema de crenças é criado através da referência dos pais, né? Então, tudo aquilo que a criança sofre, que a gente sofre quando a gente é mais novo, aquilo cria um registro emocional, cria como se fosse um bloco emocional no nosso corpo físico, no nosso corpo energético, na verdade, no nosso corpo energético, e depois vem para o nosso corpo físico. E como esse trauma é consolidado, né? Então, todas as vezes que a gente tem um choque emocional, seja vindo através dos pais ou através de outras situações, esse choque, ele gera um trauma. E o que acontece? É muito importante isso que você citou, essa questão de que muitas vezes a gente acaba rodando e cai no mesmo buraco, eu digo, né? Porque a gente tá cego, a gente tá no modo robô, né? Por quê? Porque a nossa programação mental tem essa programação de cair nesse mesmo buraco por conta do trauma. Se o trauma não é dissolvido, automaticamente você vai acabar caindo tendo os mesmos comportamentos. Então é importante ter essa reprogramação mental, porque o nosso cérebro e as nossas emoções são como se fossem uma massinha. Então, do mesmo jeito que ele é modelável quando a gente é criança, ele continua sendo remodelável no decorrer da nossa vida. Isso, exatamente. Isso que o pessoal vem estudando e falando muito, né? Exato. Como o cérebro ele tem essa flexibilidade, então dá sim para as pessoas mudarem, isso independe da idade. É só você se reprogramar para essa questão, né? Basta a E pessoa aí, querer. um terapeuta ajuda, auxilia demais nisso, assim, de entender mais profundamente as suas questões pessoais? Sim, existem vários tipos de terapia hoje no mercado, né? Então existe a psicoterapia, que é a terapia tradicional com o psicólogo, e existem outras terapias que são específicas para cura desses traumas emocionais, para tratamento desses traumas emocionais, né? Então, a hipnose, por exemplo, que é o tipo de ferramenta que eu trabalho hoje, ela é específica, é como se fosse, eu costumo dizer para os meus pacientes, que é como se a gente fizesse uma cirurgia emocional e a gente vai direto na dor, aonde está a dor, dissolve, reprograma o cérebro, para que a pessoa... Aí o resultado é muito instantâneo. Então, é como se a gente desse uma injeção de morfina na pessoa, então a dor ameniza. E aí, é claro, existe todo um processo de ganho de consciência depois para que ela não gere mais traumas para ela mesma no decorrer da vida dela depois Por do exemplo, tratamento. o que tem acontecido muito atualmente, doutora, que você tem observado? Olha, tem acontecido muitos problemas da pessoa não conseguir digerir as próprias mágoas, né? Então, recebo muitas pessoas, hoje eu tenho um público muito grande de depressivos, né? De pessoas depressivas e ansiosas. E é muito claro, e principalmente depressão num nível muito alto. No nível de pessoas que já tentaram suicídio mais de uma vez. E a efetividade do tratamento é muito lindo, né? Porque eu consigo misturar um pouco de hipnose com um pouco de a parte holística, de trabalhar dentro da crença da pessoa. Então, a gente usa um pouco de espiritualidade também no meio, utilizando a crença da pessoa, respeitando aquilo que ela acredita espiritualmente. Então, eu recebo muitas pessoas com depressão e com um histórico bem complicado de passado, na infância, primeira infância, adolescência. Por isso é muito adulta. importante os pais, né, estarem muito presentes, né, muito ligados nessa fase, porque é realmente quando a criança recebe tudo, né, todas as informações e vai criar-se, então, cria-se esse adulto, né? E aí muitas vezes você não sabe por que esse adulto está agindo assim e o problema está lá atrás, né? Exato. E aí acontecem essas consequências, né? E também, entrando nessa esfera, né, a questão do perdão. Por que é importante nós liberarmos o perdão, né? Perdoarmos as pessoas, doutora? É assim, né? O processo do perdão, ele tem dois lados.
A gente sempre acredita, a gente tem uma parte nossa um pouquinho arrogante, que a gente acha que o outro nos fez mal, em que nós precisamos perdoar o outro. Mas, na verdade, quem a gente precisa perdoar de verdade somos nós mesmos. Então, muitas vezes as pessoas chegam lá no consultório e falam: ai, mas a pessoa, aquele fulano me fez muito mal, e ele, às vezes até em caso de abuso sexual, né? Porque o que acontece? A pessoa, ela se sente culpada. Eu permiti, por que eu permiti que isso acontecesse, né? Eu poderia ter feito alguma coisa diferente. Então, quando eu pego essa pessoa que tem essas dores, que está tão debilitada emocionalmente, tão frágil emocionalmente, e a gente faz essa ressignificação, faz com que ela se acolha, faz com que ela se tire daquela dor, que ela se proteja, automaticamente fica fácil do sistema dela permitir que ela perdoe o outro, mas que ela também se perdoe, porque esse é o principal perdão. A questão de se sentir culpado por alguma situação. A pessoa se coloca, na verdade, assim, ah, mas eu que permiti, então ocorrer isso, e aí a pessoa então começa a ficar mais atenta a isso. Porque o que acontece, né? Muitas vezes as pessoas acabam, dependendo da situação da nossa vida, as pessoas acabam realmente tendo comportamentos que, poxa, que não são legais, né? Enfim. E a gente, quantas vezes a gente às vezes não vira pra gente mesmo e fala assim: nossa, como que fulano fez isso comigo? Por que eu deixei que aquilo acontecesse? Como eu sou burro, né? Como eu sou burra. Então, percebe que aí gera uma culpa, porque no fundo a gente sabe que o outro, ele pode até fazer o que ele quiser com a gente, mas o poder de reagir ou de lidar com aquela situação é sempre nosso. Então, eu posso escolher entender aquilo como uma situação que, se ele me agrediu, a agressividade está nele, não em mim. Então, eu me separar do outro e me cuidar. É isso que o perdão faz, e faz com que a gente se desligue energeticamente, mentalmente, emocionalmente, isso é muito do que maduro, nos fez né? mal. Hoje as pessoas, eu sempre falo isso, né? Se alguém vem já com muita ofensa, com muito... gente, entendam isso, que é a pessoa que tem isso, a pessoa que está carregando toda essa raiva, todas essas questões, é da pessoa, né? Então você tem que ficar assim, tranquilo. A pessoa que está te levando e te fazendo mal, né? Vai fazer o mal para si mesma, né? Exato. Porque, na verdade, assim, lógico, a gente lida com várias situações de várias maneiras, né, em todas as esferas da nossa vida, mas também tem a nossa questão, né, de como a gente vai reagir quanto a isso. Por isso é importante você colocar isso, né, da pessoa também se respeitar, né? Isso, exatamente. Porque quando a gente não se respeita, automaticamente a gente permite que o outro invada um espaço que é nosso. Então, muitas vezes a gente não sabe o nosso próprio limite. Então, se eu não sei qual é o meu próprio limite, automaticamente eu acabo permitindo que as pessoas ultrapassem essa linha. Porque se nem eu sei qual é essa linha, como é que eu vou delimitar essa linha para o outro? E muitas vezes a linha, o limite é eu entender que aquela agressão, aquele comportamento diz respeito à vida daquela pessoa, a experiência que ela teve de vida. E que não necessariamente eu preciso acreditar e comprar aquilo que ela está jogando, aquele lixo emocional que ela está jogando em mim. O que é dela, o que é meu é meu. E a minha parte é cuidar de mim, cuidar das minhas emoções. E quando você perdoa, você realmente se liberta. É um alívio emocional. Então, graças a Deus, hoje eu tenho acho que tem muitas clientes minhas assistindo aqui, porque tem bastante gente que eu divulguei. E tem muitas pessoas que eu realmente, em muito pouco tempo, eu consegui eliminar, trazer esse alívio emocional para realmente fazer com que a pessoa mudasse de vida. Tem dúvidas aqui, só pra gente fechando aqui, que tem dica de cinema pra gente fechar o programa. Doutora, eu queria saber o seguinte, viu? É possível perdoar sem tratamento? Eu tenho muitas mágoas, não consigo lidar com isso sozinha. Sinto que isso me atrapalha, não sei o que fazer. Pode me dar uma dica? Uau! Tem gente mesmo, já recebemos aqui terapeutas, né, especialistas, psicólogos, parapsicólogos, que falam que tem pessoas que, assim, 80, 90 anos já receberam no consultório, que carregam uma mágoa, assim, de 50, 60 anos. Exatamente. E pra si, não fala, não libera e tem essa mágoa, né? Tem. Na verdade, é possível você perdoar, não existe nada que eu diga que não seja possível, né? Eu consigo fazer esse processo do perdão sozinho? Consegue. Mas é mais complexo, você vai dar mais volta, vamos dizer assim, né? Por isso que hoje existem especialistas, existem técnicas específicas para isso. É muito complexo mesmo, eu vim
a minha história me trouxe até aqui, então eu tive que passar por esse processo de perdoar o meu passado, de me perdoar dentro da minha própria história. E eu percebi que esse era um dos, vamos colocar assim, único caminho para realmente eu conseguir me libertar dessas dores e dessas mágoas. Então, eu indico que você busque ajuda, busque ajuda. Eu sempre falo, né? Às vezes a gente quebra o pé. E aí, quando a gente quebra o pé ou quebra a perna, o que a gente faz? A gente vai no ortopedista para poder... A gente não fica em casa esperando a perna se resolver sozinha. Uhum. As dores emocionais, as mágoas, é da mesma maneira. Se você tem dores emocionais, por que você vai ficar sozinho sofrendo com aquilo? Vai buscar ajuda, vai buscar realmente alguém que possa te ajudar a eliminar isso de uma maneira mais assertiva. Muito obrigada, Lucélia. Deixa aqui seu contato para nós, adoramos. Tá. O meu WhatsApp é 11 99529 2655 e o meu Instagram é @luceliamelo com 2 L's, _oficial. E é isso. Obrigada, viu? Excelente Obrigada, dia. Renata. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho já voltamos com dicas de cinema, de filme e mais música para vocês também. Segura aí que a gente já volta.